Bom, a primeira delas, né, no que se refere, por exemplo, às glândulas salivares, a saliva é um líquido misto, né, complexo, composto de substâncias que servem para umidificar e lubrificar a mucosa oral e o alimento ingerido. E também na saliva nós iniciamos a digestão dos carboidratos, tá? Existe uma enzima chamada amilase salivar. Antigamente ela era chamada de pitialina, tá? Mas aí mudou-se, né? E agora ela é conhecida como amilase salivar. Não confundir com a amilase pancreática, tá? Que é uma outra enzima que auxilia também na digestão dos carboidratos. Além disso, você tem limpase também, secreta substâncias germicidas protetoras, como monoglobulina A, e a lisozima e a lactoferrina, tá? Então, você tem a presença, né, de anticorpos. A IgA ela é conhecida como o anticorpo das mucosas, né? Então, você vai encontrar também na saliva. Em relação ao pâncreas, você tem a produção de enzimas digestivas que atuam no interior, no intestino delgado e secretam para o sangue hormônios como insulina e o glucagon. Esses dois hormônios, vocês já viram na fisiologia, que estão relacionados com o metabolismo da glicose, né? Um permite a entrada da glicose para dentro da célula e a outra permite o desdobramento, né, a quebra da glicose para ser lançada na corrente sanguínea, respectivamente. Então, tá aí, insulina e o glucagon. E aí no pâncreas você tem células específicas, obviamente, para produzir cada um desses hormônios. Em relação ao fígado, pessoal, o fígado ele tem 1 milhão de funções, né? E aí você teria que compartimentalizar cada uma delas dentro de cada um dos sistemas. Mas para nós aqui no sistema digestório, a principal função do fígado é a produção da bile, né? Que é um composto, é uma substância que está relacionada com a digestão de gorduras, tá? O fígado desempenha um papel essencial no metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas, além de inativar e metabolizar substâncias tóxicas, medicamentos e drogas. Essa seria uma outra função que, para nós aqui no sistema digestório, ela não está compreendida porque não está ligado diretamente àquelas duas funções que é a digestão e a absorção. Esse órgão também participa do metabolismo do ferro, síntese de proteínas do plasma sanguíneo e fatores necessários para a coagulação do sangue. E aí, atrelado ao fígado, nós temos a figura da vesícula biliar, tá? Então, a bile, ela é produzida no fígado, mas ela é armazenada temporariamente na vesícula biliar, obviamente, os animais que possuem, né, dentro da sua espécie, essa estrutura. Os cavalos, por exemplo, não possuem vesícula, como vocês sabem. Então, toda a bile que é produzida por ele é lançada diretamente no intestino, sem esse reservatório prévio, né? Então, a vesícula biliar absorve a água da bile, armazenando concentrada. Tudo bem. Então, mais especificamente, vamos lá. As glândulas salivares, né? Você tem 3 pares de glândulas, a parótida, submandibular e sublingual. Elas são chamadas de glândulas salivares maiores, tá? O revestimento delas é uma cápsula de tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, e o parênquima é composto por terminações secretoras e um sistema de ductos ramificados que se separam em lóbulos separados entre si por septos de tecido conjuntivo e se originam da cápsula, tá? Então, você tem uma estrutura aí clássica, né, de glândula, onde no parênquima você vai ter essas terminações secretoras que vão confluindo, né, para a saída de um ducto único. Você vai ter aí a presença de células secretoras serosas, mucosas e células miopiteliais, tá? As células secretoras serosas, elas se organizam em ácidos, tá? Então, elas vão secretar uma substância mais próxima da natureza da água, né? Mais aquosa, tá? Então, são células de formato piramidal, basilar, que repousam sobre a lâmina basal, e um ápice com microvírus pequenos e irregulares. As células secretoras mucosas, elas se organizam em forma de túbulos, tá? Formado por bode colunar. E aí essa secreção mucosa ela é formada essencialmente por glicoproteínas, né, associadas a peptidoglicanos, todas aquelas coisas que nós já conhecemos das substâncias mucoides. E as células miopiteliais, elas não são secretoras, tá? Elas simplesmente se enroscam em volta das células secretoras serosas e mucosas e se contraem, fazendo então, auxiliando, otimizando o processo das glândulas, tá? Então aí no slide 35, né, nós temos a estrutura histológica de uma glândula, né? E aí você vai ter, deixa eu botar aqui o laser. Pronto. Então você tem uma célula mucosa aqui, tá? A gente percebe pela natureza dos grânulos que tem no citoplasma, tá? E as células serosas são essas mais basofílicas que você observa mais externamente, certo? Bom, o pâncreas é uma glândula mista, exócrina e endócrina, chamada glândula mista, ou glândula anfícrina, tá? E produz enzimas digestivas e hormônios. No que se refere à porção exócrina do pâncreas, aí estão as enzimas digestivas, que vão compor o que a gente chama de suco pancreático, tá? Na porção endócrina do pâncreas, nós não vamos nos aprofundar muito aqui,
elas vão produzir aqueles dois hormônios que nós já comentamos, a insulina e o glucagon. Bom, a estrutura do pâncreas também ela é compartimentalizada em ácidos, tá? No que se refere à porção exócrina, então são glândulas acinosas compostas. E aí, entremeando esses ácidos, você vai ter as chamadas ilhotas pancreáticas, que são massas de células, né, que vão compor a porção endócrina dos hormônios, tá? Então, isso seria o quê? O parênquima, né? O estroma, o revestimento externo do pâncreas, ele é formado por uma cápsula delgada de tecido conjuntivo que envia septos para o seu interior, separando em lóbulos, tá? Então, ele vai se segmentando, né? Vai enviando esses septos de tecido conjuntivo e vai fragmentando o pâncreas internamente, em compartimentos, né? Os ácidos são circundados por uma lâmina basal, que é sustentada por uma bainha delicada de fibras reticulares, e aí se observa uma vascularização extensa, né? Nesse animal, nesse órgão, tá? Porque, obviamente, pela porção endócrina, como esses hormônios vão ser lançados na corrente sanguínea, é salutar que você tenha uma circulação importante, né? Bom, aqui nós temos, então, a estrutura de um ácido, né? Então, uma estrutura glandular. Então, você tem células acinosas, tá? Grânulos de zimogênio, que são grânulos que vão estar dentro dessas células acinosas, vamos ver no histopato mais para frente, como é que isso se configura na realidade, né? E, obviamente, saindo um ducto intercalar, que são as células centroacinosas, tá? Elas possuem uma estrutura diferenciada, mais próxima do cuboide, que é a estrutura histológica que geralmente está relacionada com as estruturas tubulares. Então, aqui seria no histopato, tá? Você vai ter as células centroacinosas, né, que vão conduzir para o ducto, tá? O lúmen de um ácido, que é essa estrutura mais interna, e externamente as células acinares que vão produzir as secreções. Bom, o pâncreas ele tem a função de secreção de proteinases. Essas são armazenadas na forma inativa. E aí elas são lançadas no lúmen do intestino, tá? Através do ducto. E aí no lúmen do intestino é que elas se tornam ativadas. Lembre-se que essa questão da inativação das enzimas, como a gente observou no estômago também, é importante porque se você já criasse enzimas biologicamente ativas dentro da estrutura do órgão, elas entrariam em atividade e iam corroer o órgão, né? Então, você simplesmente prepara os elementos, lança dentro de uma estrutura que já tem um muco ali, alguma substância que vai proteger a contração dessa substância e aí dá tudo certo, tá? Então, no pâncreas isso também acontece. As enzimas que vão compor o suco pancreático são várias, aí inclui, por exemplo, tripsina, quimiotripsina, né? Então, você vai ter a finalização na digestão, principalmente das proteínas. Você vai ter lipases e amilases também pancreáticas, tá? A secreção pancreática exócrina é controlada pela secretina e colecistoquinina, tá? E, por sua vez, são produzidas por células enteroendócrinas da mucosa intestinal, no duodeno de jejum. Então, quando há necessidade, né, de recepção, né, então a demanda de suco pancreático, o próprio intestino, através das suas células enteroendócrinas, secretam essa secretina e a colecistoquinina para que haja o recrutamento, né, a demanda para receber o suco, tanto o suco pancreático como a bile também, tá certo? Isso, obviamente, é conduzido através do estímulo de nervo vago, né, que é do parasimpático, tá? E a acidez é um importante parâmetro de regulação da secreção exócrina, porque a acidez, você imagina que o quimo, né, o bolo alimentar, já vem com pH muito ácido lá do estômago. Então, como no suco pancreático você também tem o íon bicarbonato, você consegue neutralizar a acidez, né, desse bolo. Em relação ao fígado, a gente sabe que o fígado ele é o segundo maior órgão do corpo, né, que só perde para a pele, tá? Então a pele é o maior órgão e na sequência você tem o fígado. O fígado ele ocupa até 40% da cavidade abdominal do indivíduo normal, saudável, né? Ele é responsável pelo processamento dos nutrientes obtidos na digestão e absorção dos alimentos, e a secreção exócrina dele é a bile, que como nós já comentamos, os ácidos, os sais biliares, né, eles têm a função de emulsificar e auxiliar na digestão das gorduras, tá bom? O revestimento, você tem uma cápsula delgada de tecido conjuntivo, que se torna mais espessa no hilo. Você tem uma vascularização importante, né, pela veia porta e artéria hepática. Vale ressaltar e lembrar também que o fígado ele tem uma circulação própria para ele, tá? Ele faz um shunt, e essa circulação é importante para que ele possa também desempenhar as funções específicas deles, que são muitas, né? Então, além da circulação sistêmica geral, ele também tem uma circulação porta própria só para ele, tá?
O estroma do fígado é composto de fibras reticulares, que dão suporte aos hepatócitos, que são as células do fígado, e as células endoteliais capilares sinusóides. Tá? O fígado, assim como o pâncreas, né, e assim como outros órgãos, como o baço e o pulmão, eles são divididos por septos de tecido conjuntivo que se infiltram dentro do parênquima do órgão. Tá? E aí você tem essa conformação de lóbulos, tá? Lóbulos hepáticos. E aí, nesses lóbulos, você vai ter as células, né, que são as estruturas fundamentais da função hepática, que é o hepatócito, certo? Então, são células de natureza epitelial que estão agrupadas em placas interconectadas. A gente percebe que existe uma adesão celular muito importante, né, no parênquima hepático, tanto é que essa conformação, né, quando você encontra células epiteliais que têm essa conformação poligonal, piramidal, a gente chama de conformação hepatoide, em homenagem, né, a essa representação histológica que nós encontramos no fígado, tá certo? Então tá aqui, ó, essa é a conformação piramidal, tá? Então as células elas se amoldam e aí você tem essa conformação como se as células fossem esses hexágonos, tá? Que é bastante característico da histologia do fígado, certo? Então aqui seria um lóbulo hepático clássico e nesse lóbulo você tem hepatócitos, né? Você tem um ramo da veia centrolobular, da veia sublobular, um ramo da artéria hepática, ductos biliares e ramos da veia porta. Então, essa estruturazinha aqui é o que nós chamaríamos de lóbulos, tá? Então, você tem um somatório de vários lóbulos, aí você tem o lobo hepático, que são essas estruturas maiores que são separadas entre si por septos de tecido. Então, o lóbulo hepático, ele é isso, gente, é uma massa poligonal de hepatócitos, né, que se organizam por amoldamento, então eles ficam nesse formato piramidal, poligonal, tá? E aí você vai ter o que chama de espaço porta, que é composto por um tecido conjuntivo, contendo ductos biliares, vasos linfáticos, nervos e vasos sanguíneos. Cada espaço porta, ele contém um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ducto, né, que parte do sistema de ductos biliares, bem como também vasos linfáticos, tá? Esse espaço porta ele serve justamente para coletar os fluidos provenientes do sangue, né, que atravessam a parede endotelial e faz essa comunicação com os hepatócitos. Pode acontecer troca de macromoléculas entre o lumen sinoizal e os hepatócitos e vice-versa. Então, essa estrutura do espaço porta, né, ela serve para fazer essa comunicação, passagem de substâncias do vaso sanguíneo para os hepatócitos e vice-versa. Tá? O sinusoide é circundado e sustentado por uma delicada baía de fibras reticulares. E os macrófagos residentes, né, protetores do fígado, são chamados de células de Kupffer. Então, são células residentes do parênquima hepático, que servem para, entre outras coisas, metabolizar massas velhas, digerir hemoglobina, secretar proteínas relacionadas com processos imunológicos e bactérias. Em relação ao suprimento venoso, 80% desse suprimento venoso ele é recebido, né, pela veia porta, que vai jogar para as vênulas portais, vênulas distribuidores, capilares sinusóides, e aí retorna na forma de veia centrolobular, veia sublobular, veias hepáticas e sai do fígado, né? O sistema arterial é composto por 20% pela artéria hepática, tá? Que vão se ramificar em arteriolas interlobulares e vão fazer a movimentação do sangue da periferia para o centro, tá? Então, a irrigação, a oxigenação e a recepção de substâncias do sistema circulatório intrínseco ao fígado, ele é da periferia para centro, certo? Então aqui nós temos um espaço porta, tá? Então nós vamos identificar o ramo da artéria hepática, o ramo da veia porta e um ducto biliar, tá? E aí na nossa aula prática, quando a gente for visualizar o fígado, nós vamos observar essa estrutura para compor a nossa certo? Bom, o hepatócito são células poliédricas, tá? Então elas ficam amoldadas, não é que ela tem esse formato, porque como você tem um amoldamento, é um adensamento celular muito grande, então as células elas vão se encaixando e elas vão, né, se organizando, se adaptando àquele espaço, tá? E aí elas ficam nesse formato poliédrico, que é bastante característico do fígado. Tá? O citoplasma dessas células é levemente eosinofílico. O conteúdo elevado número de mitocôndrias. No hepatócito, nós temos que falar da questão do citocromo P450, que é um conjunto, um pacote, né, de enzimas que auxiliam na metabolização de fármacos. Isso aí na farmacologia vocês vão ver com uma maior propriedade. E diz respeito até mesmo a qual tipo de medicamento que o animal pode tomar ou não, pela presença ou não desse citocromo P450, tá certo? A superfície de cada hepatócito está em contato com a parede do capilar sinusóide, chamado espaço de Gis,
e com a superfície dos dutos hepatócitos através do canalículo biliar. Os canalículos biliares se anastomosam formando uma rede complexa, na qual a bile flui no sentido anterógrado ao sangue. Olha que interessante. Então, a gente entendeu que a vascularização, a oxigenação do fígado, ela é no sentido periferia-centro, e o recolhimento da bile que é formada, né, é centro-periferia, é no sentido anterógrado ao do sangue. Tá? A gente sabe que o fígado ele tem uma capacidade regenerativa acima da média em relação a outros tipos celulares, mas existe, na verdade, uma lenda na cultura popular, no imagético popular, de que o fígado ele se regenera, né, completamente, o que não é 100% verdade. O fato de ele ter uma regeneração importante não quer dizer que ele é um órgão imortal, tá certo? É simplesmente que a capacidade, né, porque o fígado é um órgão vital, então é necessário que dentro do processo evolutivo as células evoluíssem para esse ponto, né, de você ter uma regeneração alta e a recuperação do fígado. Tanto é que nos transplantes de fígado, a gente não pega o fígado todo, né, do receptor, tá? É apenas parte dele, que por si só já daria conta de tocar as funções, né, que é o fígado, tá certo? Vendo aí no slide 46, nós temos o hepatócito, tá? Então, perceba que é uma célula de altíssima atividade, tá? A polarização dela, núcleo central, e aí você tem mitocôndrias espalhadas por todo o citossol, associado também à presença de retículo endoplasmático e complexo de Golgi, né? Então, é uma célula que tem uma alta atividade nuclear, pela presença dos nucleolos, que tem também uma alta capacidade produtiva, tá? E de secreção de substâncias. No próximo semestre, na patologia geral, a gente vai conversar a respeito de alguns distúrbios que acontecem no fígado, né, pela inclusão intracitoplasmática de substâncias. Então, você vai ter, por exemplo, a degeneração lipídica, que é a esteatose, enfim, mas aí são cenas dos próximos capítulos, né? O que é importante a gente entender do hepatócito é isso, pessoal, é que ele é uma célula extremamente especializada, extremamente produtiva, tá? A síntese dela é muito importante, então você vai ter produção de 1 trilhão de substâncias diferentes, aí dependendo da necessidade, né, naquele momento, e aí o fígado vai trabalhar para aquela finalidade, tá certo? Para a gente finalizar, então, no trato biliar, você tem um canalículo biliar, que é aquele que é justamente que vai se construir lá do espaço porta, né? Eles vão se unir, né, se anastomosar, formando ductos biliares, chamados canais de Hering, e aí formando os ductos biliares, os ductos hepáticos direito e esquerdo, e por fim o ducto hepático principal, que é aquele que sai do fígado e vai desembocar lá na vesícula biliar, que é quem vai receber um armazenamento temporário da bile, tá certo? O ducto colérico é o ducto que parte da vesícula biliar e vai se ligar ao duodeno, lá no intestino delgado, que é onde essa bile ela vai ser desembocada. Em determinadas situações patológicas, você pode ter a formação de concreções dessa bile, chamadas pedras na vesícula, né? Então, aí, obviamente, isso tem a ver com alimentação, nutrição, fatores genéticos, né? Você tem muitos fatores aí que podem estar contribuindo para a formação dessas estruturas patológicas, tá? A vesícula biliar é um órgão oco, né? Saculiforme, em formato de pera, que é aderido à superfície interior do fígado. A parede dela é formada por uma camada mucosa, epitélio colunar simples, que é próprio também de estruturas saculiformes, né, esse epitélio colunar, mais uma camada de músculo liso, que é para justamente promover a contração quando houver necessidade, uma camada de tecido conjuntivo perimuscular e uma membrana serosa. Como nós já comentamos na histologia do pâncreas, a colecistoquinina, que é produzida pelas células enteroendócrinas do intestino delgado, também age sobre a vesícula biliar, provocando a sua contração e liberação do conteúdo dentro do intestino delgado. Então, nessa região, né, do duodeno, vai ser receptado tanto a bile como o suco pancreático, para a finalização da digestão e início da absorção dos segmentos posteriores do intestino delgado, certo? Então, com isso a gente encerra essa parte do sistema digestório. E aí, nós vamos ver como nós vamos trabalhar a questão das dúvidas que vocês têm, tá? Eu vou estar disponibilizando essa aula o quanto antes e vamos para frente, tá certo? Boa tarde a todos.